sei. Fiquei sabendo que eles estavam sofrendo uns problemas aí. E você? Não sei. E você, sabe? Ainda hoje tem pessoas no Brasil que acham que índio não existe mais, que não existe mais índio no Brasil. É como se fosse uma lenda. Os livros didáticos das escolas falam dos índios de 500 anos atrás. O outro pensa que só existe uma cultura só indígena, mas na verdade existe várias culturas indígenas diferentes, a língua, a dança. E existe no Brasil mais de 223 povos. Eu sou do povo Guajajara, Riquibacta, Cuicuru, Uaiuai, Baconã, Cariri, Chucuru, Mamãe, Canela, Guarani, Kaiowá, Carajá, Surinhim, Matiz, Xerente, Guaçupocau, Terena, Pataxó. Afinal, o Brasil foi descoberto ou invadido? Há 73 anos era celebrado pela primeira vez o Dia do Índio no Brasil, implantado no dia 19 de abril. A data prevê a conscientização e valorização da cultura indígena. No país, apesar disso, especialistas ouvidos afirmam não haver motivos para a celebração e que indígenas são tratados como subcidadãos. Apesar de buscar melhores condições de vida na cidade, a maioria dos indígenas vivem em situação de pobreza, tem dificuldade de conseguir emprego e a principal renda vem do artesanato. Geralmente, as comunidades estão localizadas em áreas de risco. A maior parte fica dentro da aldeia trabalhando com artesanato. Afinal, o Brasil foi descoberto ou invadido? Em nossa cidade, morreu no dia 12 de março Ildefonso Raimundo Cardoso, de 65 anos, o famoso índio de Botucatu. Ele tinha uma banca no Centro Comercial Popular Ângelo Garrido Fernandes, o camelômetro da cidade. Em uma entrevista para Acontece Botucatu em 2013, disse: "O índio não morria de doença. Ele tirava tudo o que precisava do mato, mas não conhecia doenças como a gripe, por exemplo. Deixei minha tribo para me aventurar no mundo e passei a usar meus conhecimentos com ervas, viajando por diversas cidades. Cheguei em Botucatu há 30 anos e daqui nunca mais saí." Hoje, no Brasil, vivem mais de 800 mil índios, representando cerca de 0,4% da população. Segundo dados do Censo 2010, eles vivem em todo o território nacional, principalmente em 888 terras indígenas, e vivem em várias áreas urbanas. Pedro Vaz de Caminha imortalizou-se com o escrivão do documento escrito entre os dias 22 de abril e dia 1º de maio de 1500 e destinado ao rei de Portugal Dom Manuel I, em que escreveu suas impressões sobre o Brasil. No Brasil, a grande maioria das comunidades indígenas vive em terras coletivas, declaradas pelo governo federal para seu usufruto exclusivo. Muitas delas estão demarcadas e contam com registros em cartórios, outras estão em fase de reconhecimento. Há também áreas indígenas sem nenhuma regularização. Por aqui, boa parte da população indígena vive em áreas chamadas de terras indígenas. Existem hoje 690 terras indígenas no país. Em quase todos os estados brasileiros existem terras indígenas reconhecidas, exceto no Piauí e no Rio Grande do Norte, mas os índios não vivem apenas nas terras indígenas. Afinal, o Brasil foi descoberto ou invadido? Apesar de ser praticamente homogêneo em todo o território nacional, apenas com distinções de sotaques e regionalismos, dependendo do local onde é falado, o português praticado no Brasil não é a única língua do país.
Além do português oficial, há mais de uma centena de línguas faladas em nosso território. São as línguas indígenas, que correm sérios riscos de desaparecer nos próximos 100 anos. Caso siga-se uma tendência, diminuição do número de falantes e com as crianças já abandonando o aprendizado nas comunidades. Esses riscos não se restringem apenas ao seu desaparecimento, por serem línguas ágrafas, ou seja, de tradição apenas oral e não escrita. Quando essas línguas morrem, também se vai toda uma tradição histórica secular. Contada oralmente, de geração a geração, de clã para clã, estima-se que antes da chegada dos portugueses no Brasil, havia entre 600 e 1000 línguas sendo faladas pelos nativos indígenas. Hoje existem um total de 154 línguas indígenas faladas no Brasil. Afinal, o Brasil foi descoberto ou invadido? Existe uma teoria que os índios teriam chegado pelo Estreito de Bering há cerca de 16 mil anos e depois espalhado pelo continente. Apesar dessas diferenças em termos de quantidade, o número de índios no Brasil vem aumentando consideravelmente nos últimos anos. Em 1991, o total era de 214 mil habitantes indígenas, o que representa um aumento de 205% entre esse ano e os dias atuais. Mesmo assim, eles representam apenas 0,5% da população brasileira. Na região norte, o estado de maior concentração indígena é o Amazonas. Na região sudeste, o estado da Bahia. Na região centro-oeste, o estado do Mato Grosso do Sul. Na região sudeste, o estado de São Paulo. E na região nordeste, o estado do Rio Grande do Sul. Afinal, o Brasil foi descoberto ou invadido? Apesar de buscar melhores condições de vida na cidade, a maioria dos indígenas vive em situações de pobreza, tem dificuldade de conseguir emprego e a principal renda vem do artesanato. Geralmente as comunidades estão localizadas em área de risco. A maior parte fica dentro da aldeia trabalhando com artesanato. Afinal, o Brasil foi descoberto ou invadido? Afinal, o Brasil foi descoberto ou invadido? Mas afinal, o Brasil foi descoberto ou invadido? Queremos deixar registrado nossos agradecimentos ao Ildefonso Raimundo, o famoso índio do Camelódromo de Botucatu.